Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites dessa rodada do dia 2 de abril, quinta-feira. Vamos que vamos, deixa seu like, se inscreve no canal. Temos 6 jogos, 12 equipes entrando dentro de quadra. Galera, eu tô gravando aqui exatamente 4h20. Então, tô gravando um pouco mais tarde do que o normal, mas foi o que deu. Então vamos que vamos. Charlotte Hornets e Phoenix Suns. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando que vai ter um odd 20 pra vocês aqui no link fixado. Então se você quiser pegar a melhor múltipla de hoje, da rodada de hoje, odd 20, beleza? Galera, tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá. Charlotte Hornets e Phoenix Suns. Cara, eu tenho uma parada pra falar que é assim. A equipe de Charlotte Hornets dentro de casa é muito forte. Mas odd 1,40, cara, eu não sei se eu concordo, tá? Porque a equipe do Phoenix Suns voltou aos seus titulares, tá? O Dillon Brooks tá jogando, o Jalen Green tá jogando, o Devin Booker tá jogando. Né? A principal deficiência realmente é o garrafão, né, da equipe do Phoenix Suns. Mas, cara, o que eu cito aqui pra vocês é o seguinte, né? Como eu disse, tá odd 1,40 por Hornets. Então a equipe do Suns tá pagando 2,80, 2,70 nessa média aqui. Cara, dá pra esticar muito o handicap. Por que eu pegaria o handicap do Suns nesse jogo de hoje aqui? Cara, a equipe do Phoenix Suns é uma equipe que vende caro os seus jogos. Se eles não vencem, eles perdem por poucos pontos. Você vê aqui, contra o Magic foi por 4 pontos, contra o Nuggets foi por 2 pontos, contra o Bucks foi por 3, contra o Spurs foi por 1. Então é uma equipe que geralmente cumpre o handicap, entendeu? E agora com eles voltando todos os jogadores, Dillon Brooks e tudo mais, cara, eu me inclino a pegar um handicap a favor da equipe do Phoenix Suns, tá? Lembrando, tá? Suns e Hornets se enfrentaram apenas uma vez nessa temporada, tá? E foi vitória da equipe do Phoenix Suns. Então por isso que eu pegaria o handicap a favor da equipe do Phoenix Suns. Quando você fala em palpites de jogadores, acho que é muito difícil a gente não pegar o Devin Booker, né, cara? Que primeiramente que ele vem de 2 jogos passando da marca de 30 pontos. E eu acho que com a volta do Dillon Brooks vai acabar dando uma desafogada nele, que ele pode acabar pontuando mais, entendeu? Cito, por exemplo, no último jogo, ele foi 19 vezes para a linha do lance livre. Então é aquele cara que geralmente você só para ele na falta, né? Aquele cara que infiltra muito bem, é muito rápido. Então eu pegaria duas perspectivas para esse jogo, tá? Handicap a favor da equipe do Phoenix Suns, dá para esticar bem, tá? Você pode pegar ou na simples ou compor uma duplinha. E palpites de jogadores eu pegaria os pontos do Devin Booker, tá? Pistons e Timberwolves, cara, esse duelo vale muito, tá? Vale muito. Eu destaco aqui que a tabela da Conferência Leste está bem confortável. Em alguma medida esse jogo vale mais para a equipe do Timberwolves do que a equipe dos Pistons. Cara, a equipe dos Pistons está com 4 vitórias de frente para o segundo colocado, que é o Boston Celtics, tá? E o Boston Celtics, né, se a gente for falar aqui, perdeu o último jogo, né? Perdeu para o Atlanta e ganhou da equipe do Heat. Mas, cara, a equipe do Detroit, olha aqui, eles têm 5 jogos na temporada, tá? Tirando esse contra o Timberwolves, eles têm mais 5. E vão enfrentar equipes que já estão, assim, tancando, né? Como o Milwaukee Bucks, como a equipe do Indiana Pacers. Então acho que eles não perdem essa primeira colocação, entendeu? E aí eu já começo a pensar que esse jogo não vale tanto para a equipe do Detroit. Vale muito mais para a equipe do Timberwolves, que está brigando diretamente por uma melhor colocação aqui nos playoffs, né? Então, cara, eu pegaria o handicap da equipe do Timberwolves, lembrando que o Pistons está sem o Kate Cunningham, né? Que é o seu principal jogador. E o Timberwolves pode ser que volte com o Anthony Edwards hoje. Então eu pegaria sim um handicap muito alto a favor da equipe do Minnesota Timberwolves aí, mas eu acho que vai ser um jogo extremamente disputado, extremamente pegado. Só por esse contexto de tabela me agrada mais aí esse handicap a favor dos Timberwolves. Se você quiser pegar um palpite de jogador, cara, esse cara aqui tá jogando muito, ó. O Ayo Dosunmu, né, reforço aí que veio da equipe do Chicago Bulls, tá? E, cara, ele tá jogando demais, ele marcou um triplo-duplo na última partida aqui do dia 30, tá? Esse cara é aquele cara pouca mídia e muito basquete, tá ligado? Então, assim, possivelmente você não viu em nenhum lugar essa notícia, tá? Ele marcou um triplo-duplo contra o Dallas, então o PRA dele, pontos, rebotes e assistências, vou te falar, tem me trago muito green. Eu tenho pegado muito green com ele no grupo VIP. Então, eu recomendo que vocês peguem aí esse palpite de jogador do Ayo Dosunmu, tá? Próximo jogo, o OKC Lakers, cara. Esse jogo vale muito, Conferência Oeste. Mas, cara, se tem uma palavra que define esse jogo pra mim é defesa, tá? Por que eu falo que é defesa? Porque a equipe do OKC, cara, assim, né, é a melhor campanha atualmente da NBA, é o único time que chegou à marca de 60 vitórias. Dentro de casa, vou pegar o histórico aqui, ó. Dentro de casa é só verde, entendeu? Eles não perdem dentro de casa há muito tempo. Eles já enfrentaram os Lakers 2 vezes na temporada e venceram bem, assim, por placares. Um aqui foi por 9 pontos, aqui foi por 30, entendeu? E vai jogar em Oklahoma, vai jogar dentro de casa, então realmente eu não vejo essa equipe do OKC perdendo esse jogo, tá? Principalmente porque praticamente não tem desfalque, então vai 100% completa, né? Lembrando que a equipe do OKC, galera, tem a melhor campanha jogando dentro de casa também, né? Se você for pegar aqui nas classificações, a equipe do OKC tem 32 vitórias e 7 derrotas. Esse é o retrospecto da equipe do Oklahoma jogando dentro de casa, tá? Então não dá para ignorar esses fatos. Quando a gente fala em jogador, né, já deixei claro aqui que eu acho que a equipe do Oklahoma ganha.
a gente tem que pegar os pontos do Shai, né, cara? Ele gosta desse jogo grande, né? Ele gosta de ser ativo, é o atual MVP da temporada, então, assim, não tem muito como fugir. Eu vou pegar essas duas leituras aqui de pontos do Shai Gilgeous-Alexander e da vitória da equipe do Oklahoma. Eu não vou trabalhar nada a favor dos Lakers, porque eu acho que, assim, cara, a marcação vai estar muito em cima do Doncic, que pode ser que outro jogador se sobressaia. A gente viu recentemente o LeBron fazendo um jogo maravilhoso. Teve outro dia que foi o Austin Reeves destruiu. Então, cada dia um jogador que se destaca. Mas o certo, na minha opinião, aqui seriam os pontos do Shai e a vitória da equipe do Oklahoma. Fechou? Vamos pro próximo confronto, galera. Golden State Warriors contra a equipe do Cleveland Cavaliers. Lembrando que a equipe do Golden State está em back-to-back, tá? Jogou ontem contra a equipe do San Antonio Spurs, enquanto a equipe dos Cavaliers ficou descansando. Mas, cara, assim, não tem muito o que dizer aqui no sentido de tabela, né? A equipe do Golden State já, assim, tá um pouco afundada aqui na última colocação do play-in. Eu acho muito difícil eles ultrapassarem o Portland ou os Clippers aqui, tá? Enquanto a equipe dos Cavaliers, se você for ver, eles podem sim tentar pegar essa terceira colocação do New York Knicks, que inclusive chegou a 3 derrotas aí esses dias aí, entendeu? Então a equipe dos Cavaliers pode ser que belisque mais alguma coisa nessa temporada. No contexto de tabela, eu acho que esse jogo importa um pouco mais para a equipe dos Cavaliers. Lembrando, tá, galera? Faltam 6 jogos no máximo aí para cada time para acabar a temporada regular. Então veja a vitória da equipe dos Cavaliers. E assim, se você for pegar algum palpite de jogador, cara, eu acho que a gente tem que pegar o James Harden, cara. Porque assim, contra essa defesa do Golden State, que tá tendo muito problema na marcação, você vê que aqui tem jogos, cara, nos últimos 3 jogos, tem 2 que o Harden fez 14 assistências, entendeu? Ele é um cara que tem 8.1 assistências por jogo de média na temporada, então pegaria assim a linha limite de assistência do James Harden. Então esse jogo eu vou no básico. Assistências do Barba, do James Harden e a vitória da equipe dos Cavaliers. Eu também acho que esse jogo fica muito difícil para a equipe do Golden State, tá? Primeiro que vem back-to-back, jogou ontem, vai vir mais cansada. Muitas lesões, pra você ter noção aqui, até o Gui Santos não jogou ontem, né? Foi desfalque, o Porzingis está em dúvida. Então, assim, já tá sem o Jimmy Butler, sem o Al Horford, sem o Stephen Curry. Então, a equipe dos Cavaliers recentemente voltou o Jarrett Allen, né? Então, o Evan Mobley voltou a jogar de ala, Jarrett Allen voltou a jogar de pivô. Então, meu irmão, fica muito difícil aqui esse jogo para a equipe dos Cavs, beleza? Lembrando, galera, tem uma odd de 20 para vocês aqui no link fixado. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, que o dia de hoje tá maravilhoso, nós vamos forrar. Lembrando, entre também no grupo gratuito. Ontem a gente começou um mês com 2 palpites e 2 greens. Então, se você não faz parte do grupo do Telegram, que é 100% gratuito, você tá perdendo todos esses greens aí que eu tô mandando lá, beleza? Vamos que vamos, o link para você fazer parte aqui na descrição, nos comentários, e é de graça. Portland Trail Blazers contra a equipe dos Pelicans. Primeiramente, o que eu vejo de vantagem aqui? Momento, né? Se você for pegar, a equipe do Portland joga dentro de casa, então isso aí já é um contexto favorável. Pelicans vem numa sequência muito negativa, 5 derrotas em sequência, tá? Enquanto a equipe do Portland, cara, eu vou te falar, fizeram um excelente jogo contra a equipe dos Clippers, cara. Um jogo, inclusive, que eles conseguiram anular o Kawhi, cara. O Kawhi não jogou de forma, tá ligado? Ele foi muito bem marcado, entendeu? E então você pega essa equipe dos Pelicans vindo de 5 derrotas seguidas, viajando lá pra Portland pra enfrentar os caras, e assim, vai jogar todo mundo, Jrue Holiday, Donovan Klinga, Dana Avdija. Esse jogo vale muito pra equipe do Portland, cara, porque assim, os Clippers vão pegar os Spurs, né? Então assim, vai pegar o segundo colocado da Conferência Oeste. Caso os Clippers venham a perder hoje e o Portland ganhar, você consegue inclusive roubar a vaga aqui da 8ª colocação. E esse jogo aqui, galera, é muito importante, tá? É muito importante para possível play-in, né? Do 8º para o 9º é muito importante, porque aqui é um jogo eliminator, e aqui mesmo se você perder, você ainda tem mais uma chance. Então essa 8ª colocação entre Clippers e Portland vai ser muito disputado. Eu vejo o Portland vindo com força máxima aí pra estar ganhando esse jogo, tá, galera? Quando você pega palpite de jogadores, é muito difícil você não pegar o Advija, tá? Você tem um palpite de jogadores aqui pra considerar. É o PRA, ponto você bota a resistência do Dana Advija, jogador do Portland. Lembrando que ele pode sim ter mais a posse de bola, porque o Sheldon Sharp, né, já tava fora tem um tempo. Mas o Jeremy Migrante, que geralmente é um cara ali que tem ali, né, sempre deixa mais de 15 pontos por jogo, geralmente ele não vai jogar. Isso indica que possivelmente a bola passe mais pela mão do Dana Advija. Então a leitura é essa: vitória do Portland, tá? Joga em casa, enfrenta os Pelicans vindo de 5 derrotas seguidas e tem um contexto da tabela a seu favor, mais o pontos, rebotes e assistência, PRA do Dana Avdija. Último jogo da rodada, Clippers e Spurs. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal, tem um ad 20 pra vocês aqui no link fixado nos comentários, não esquece de pegar. E galera, se você quiser forrar comigo de verdade, vem pro meu grupo VIP, tá? O grupo VIP é um grupo selecionado de 5 a 10 entradas todos os dias. Operações ao vivo, operações não somente na NBA, mas em todos os mercados de basquete, basquete europeu, NBB, Liga Sul-Americana. Teremos tênis também, temos Major League Baseball, NHL, que vai entrar em playoffs agora. Então todos os esportes americanos, a NFL vai voltar daqui a uns meses.
Eu te convido a conhecer um pouco mais do meu trabalho no grupo VIP. O link para você adquirir tá na descrição dos comentários. Lembrando que ontem foi 5 greens e um red lá no grupo VIP. Quase que a gente acerta tudo. A gente não acertou por uma. A gente colocou o Boston Celtics vencer e ambas as equipes não fazerem 120 pontos. A gente acertou a leitura do Boston, só que acabou que foi um jogo extremamente pontuado. Então, 5 greens e um red, cara. Então, o resultado tá tendo, vamos que vamos. Clippers e Spurs pra fechar esse último jogo da rodada. Cara, de início eu já vou falar que, assim, essa odd pros Spurs, 1,60, cara. Caramba, meu irmão. Cara, se o mercado tá dando Hornets 1,40 contra o Suns, né? E aí você pega esse Spurs, que é o segundo colocado da Conferência Oeste aí, que tá invicto a quantos jogos, cara? A equipe do Spurs tem 14 vitórias nos últimos 15. Entendeu? 18 nos últimos 20. Cara, fica muito difícil, velho. E assim, se você for pegar os últimos jogos entre Spurs e Clippers, foram 2 vitórias da equipe do Spurs, né? Cara, a gente vai ter que pegar a vitória dos Spurs, cara. Até questão de lógica, assim, sabe? É uma campanha muito favorável. No confronto direto entre as equipes deu Spurs. O Clippers vem de um jogo muito ruim contra o Portland, tá? Jogou ontem, inclusive, né? Ambas as equipes jogaram ontem, então esse fator do back-to-back não afeta tanto, né? Tem uma paridade. Mas assim, cara, tem jeito, velho. E eu vou te falar, é pra pegar a vitória dos Spurs. E eu vou te falar que foi o palpite que eu peguei green ontem também lá na minha comunidade do Insta. Se você não faz parte, dá pra você entrar me seguindo, @FabonChipster aqui. Olha o jogo que o Embanema fez. Tem 2 jogos seguidos que ele faz mais de 40 pontos, velho. 18 rebotes, 16 rebotes. Cara, entendeu? 3 tocos, 7 tocos aqui é muito impacto, cara. Muito difícil você ganhar essa equipe dos Spurs. Eu vou te falar, né? Já deixei claro aqui. Pra mim, se ficar saudável a equipe dos Spurs, pra mim só para no título, cara. Eu não consigo ficar contra os Spurs aqui hoje, não. Tá, rapaziada? Então, realmente, esses foram meus palpites de hoje. Eu acho que a rodada tá muito boa pra gente forrar. Peço desculpas novamente por ter demorado pra postar o vídeo, mas foi o que deu. Pelo menos tá entregue. E no fringir dos ovos é isso. Só pra recapitular, vou pedir pra você deixar seu like e inscrever o canal. Tem o Odd 20 aqui pra vocês no comentário fixado na descrição. Tem um grupo gratuito também e o grupo VIP. Melhores informações na descrição. E é isso. Tamo junto, forte abraço, boa rodada pra gente. Valeu.